Adolescente, você sabe o que é preciso para ser sábio? Em Provérbios 9:10 diz: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Devemos aprender com essas palavras e nunca perder de vista esses princípios. Primeiro, temer ao Senhor e segundo, obedecer à palavra de Deus. Guarde essa reflexão no seu coração. Então, vamos para a aula? A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou o Diácono Alan e estamos aqui para mais uma aula. Gostaria aqui de apresentar os professores que estão conosco para ministrar essa aula. A paz do Senhor, adolescentes! Eu me chamo Rian Brian e sou adolescente dessa classe. A paz do Senhor, adolescentes! O meu nome é Ana Luísa e é um prazer estar aqui com vocês. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou Larissa e é um prazer estar com vocês. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Estamos localizados aqui em Cariacica, no Espírito Santo. E eu gostaria de convidar você que nos assiste, você que nos visita, a curtir, a compartilhar e a comentar e a se inscrever no canal aqui da Marcas do Evangelho. Essa é a aula de número 10 com o título O Reinado de Salomão. Vamos orar para iniciar nossa aula? Senhor Deus, te agradeço, Pai, por mais uma aula. Que o Senhor possa abençoar esse conteúdo e que o possamos entender para que essa semente germine em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor, adolescentes, meu nome é Rebeca e agora nós vamos ler o texto bíblico de hoje, que se encontra em 2 Crônicas 7, versículo 15 e 16. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei essa casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém! Então, nós vamos aprender agora um pouco de quem foi Salomão. Salomão, ele era filho de Davi e Batseba, e ele foi escolhido e ungido para ser o sucessor de seu pai no trono de Israel. Qual o significado do nome de Salomão, Rian? Salomão significa paz ou pacífico. E uma coisa interessante sobre isso foi que o reinado dele foi marcado por paz. Certo dia, no início do seu reinado, Salomão ofereceu sacrifícios a Deus, porque ele era temente, ele tinha muito temor a Deus. E ele teve uma experiência na qual o Senhor apareceu em sonhos a ele. E o que o Senhor falou com Salomão nesse sonho? Deus perguntou bem assim: Salomão, o que você quer que eu lhe dê? Qualquer pessoa podia pedir riquezas, sei lá, adolescentes, vocês um celular, algum jogo de última geração, mas não. Salomão optou por pedir sabedoria para liderar e governar aquele povo, para discernir também entre o bem e o mal. Deus se agradou tanto do seu pedido que não só deu sabedoria para Salomão, como deu muita fama e riquezas. Paz do Senhor, adolescentes, estamos aqui com o Daniel. Daniel, a pergunta de hoje é a seguinte: Salomão pediu sabedoria a Deus, mas se perdeu em escolhas erradas. O que você acha que ele esqueceu e o que nós hoje não podemos esquecer? Quando Salomão pediu sabedoria a Deus, Deus deu a sabedoria a ele. Só que no decorrer da vida dele, ele acabou tomando decisões erradas, porque ele esqueceu de usar a sabedoria dele para as coisas certas. Ou seja, ele tomou decisões erradas, como se casar com mulheres que não eram da nação dele, e isso trouxe muitas consequências para ele, porque era contra a lei. Estamos aqui com a Esther. Esther, Salomão pediu sabedoria a Deus, mas se perdeu com as escolhas erradas. O que você acha que ele esqueceu e o que nós jamais devemos esquecer? Bom, Salomão pediu sabedoria, mas não adianta nada ter sabedoria, mas não seguir a palavra de Deus. E o que ele esqueceu foi de não seguir a palavra de Deus da maneira correta. Nós jamais devemos esquecer isso. Estamos aqui com a Rafaela. Rafaela, Salomão pediu sabedoria a Deus, mas ele se perdeu em muitas escolhas erradas. O que você acha que ele esqueceu e o que nós jamais devemos esquecer? Ele esqueceu da confiança em Deus e também de andar nos caminhos certos. E também nós devemos ter confiança e esperar em Deus que Ele vai nos ajudar, né? Uau, é isso. Tchau, gente. Salomão foi um rei tão sábio, mas tão sábio, que reinos vizinhos vinham ver e admirar a sabedoria e a riqueza de Salomão. Conforme nós vamos estudar aqui, ele deixou sua sabedoria escrita em livros que estão na Bíblia, como, por exemplo, o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares e alguns salmos que também são de sua autoria. Salomão também compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Então, adolescentes, Salomão também consolidou e expandiu seu reino por meio de alianças
alianças políticas que ele fez com outros reinos. E por meio das alianças que ele fez com outros reinos, os outros reinos lhe pagavam impostos. E assim, mais pra frente, ele conseguiu construir um grande e luxuoso templo, onde as pessoas se admiravam até da forma que as pessoas se vestiam naquele templo. Adolescentes, a escolha de Salomão por Deus para suceder seu pai é uma ilustração da maravilhosa graça perdoadora de Deus. O pecado dos pais de Salomão foi removido. Como vemos em 2 Samuel, Davi cometeu um pecado com Batseba. Ela não era sua esposa, ela era esposa de Urias. Ele armou para Urias e ele morreu na guerra por causa de Davi. Davi armou para ele só para ficar com Batseba. Salomão é um dos frutos desse pecado, mas Salomão agora é chamado de filho da união, que agora foi curada, porque Deus restabeleceu Davi, porque Davi se humilhou e teve profundo arrependimento desse pecado. Salomão desfrutou de um reinado de 40 anos. E nesse reinado, ele realizou muitas alianças políticas. Então ele conseguiu manter o território conquistado por seu pai Davi. E evitando guerras e arrecadando impostos desses territórios, Israel teve uma arrecadação muito alta. A riqueza de Salomão e a sua sabedoria são discutidas nos 11 primeiros capítulos de 1 Reis. Pois bem, adolescentes, Salomão, por ter sido escolhido por Deus para substituir o seu pai, Davi, no trono, ele realizou um grande projeto. Esse projeto era desejo de Davi, seu pai. Quando em vida, Davi amava tanto ao Senhor que ele desejou em seu coração ter um templo na cidade de Jerusalém. Porém, embora Davi era segundo o coração do Senhor, segundo o coração de Deus, ele lutava as guerras do Senhor, as suas mãos eram manchadas de sangue e ele não poderia construir o templo. Então ele foi impedido por Deus de construir o templo, mas Davi ele reservou muitos materiais de muita qualidade para a construção desse templo. Então Salomão, quando ele assumiu o trono, Davi passou todas as orientações para ele e deixou tudo na mão dele. Olha, meu filho, está aqui, ó, o que eu consegui reservar para contribuir na construção desse templo, desse grande projeto. E assim, no 4º ano do reinado de Salomão, ele iniciou o projeto da construção do templo. E foi feito com muita excelência. O templo, ele tinha muitos utensílios de ouro, ele tinha colunas de marfim, eram coisas assim extraordinárias, era perfeito, era lindo, era extremamente admirável. A palavra de Deus descreve desta maneira. Então, adolescentes, o templo ele foi construído com muita excelência, com materiais de melhor qualidade que já houve nessa terra. E quando foi terminado esse templo, que foi um período de 7 anos, eles ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão chamou toda a congregação de Israel, chamou todo o povo de Israel para participar deste culto. E foi algo assim maravilhoso, com muita adoração. Ele estava tão feliz, tão alegre, que ele orou com tanto fervor de todo o seu coração. E quando ele terminou essa oração, adolescentes, a glória de Deus desceu naquele templo. De maneira que eles não conseguiam enxergar uns aos outros e o povo se prostrava e adorava e rendia toda a adoração ao Senhor. Deve ter sido, assim, algo maravilhoso, não é mesmo? Nós vivemos isso em nossos cultos. Ali nos teens, muitas das vezes a glória de Deus é manifestada, então nós nos prostramos, nós choramos na presença do Senhor. Então o que Salomão e o povo de Israel viveu naquele tempo é semelhante ao que vivemos hoje, quando a glória de Deus está na casa. Ali, Salomão ele colocou a Arca da Aliança no seu lugar, que era no Santíssimo. E hoje, que a Arca da Aliança representava ali a presença de Deus. Então hoje, na casa de Deus, nós temos a presença do Senhor sendo manifesta dentro da igreja. Então, adolescentes, não é necessário ser um rei, não é necessário ser, assim, um líder extraordinário, com muitas riquezas, para chamar a atenção do Senhor. Assim como o Alan falou que a presença de Deus está nos nossos cultos, nós vivenciamos isso. O que é necessário no nosso coração? Sinceridade. Assim como Salomão usou da sua sinceridade e ele, com toda a sua alma, ele adorou ao Senhor. E assim, ele trouxe ainda mais a presença de Deus para aquele lugar. Tantas experiências maravilhosas que Salomão teve com o Senhor, de viver essa experiência do templo, de construir, de trazer a presença de Deus para o meio do povo daquela maneira tão grandiosa, de ter sido assim, de uma maneira específica, agradado a Deus a ponto do Senhor falar com ele qual era o desejo do coração dele. Mesmo assim, Salomão, ele começou, no decorrer da parte da sua vida, começou a declinar a sua fé, começou a declinar a sua vida espiritual. Fala pra gente
gente melhor sobre isso, Ana Luísa. Em 1 Reis 11, diz que Salomão amou muitas mulheres. E no versículo 2 diz: das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Salomão, como diz aqui no texto, ele se casou com muitas mulheres de diferentes nações, incluindo egípcias, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias. Esses casamentos que ele teve com essas mulheres estranhas de outros povos, eles eram frequentemente por causa de política, de alianças que Salomão fez com outros reinos, destinados a selar alianças e tratados com essas nações vizinhas. Mas na Bíblia relata que, mesmo sendo por causa de alianças, por causa de acordos, Salomão acabou se apegando a essas mulheres estranhas. O problema desse casamento está no fato de que essas mulheres, elas eram estrangeiras, então elas trouxeram consigo as suas próprias práticas religiosas, as suas culturas pagãs e os seus deuses também. Muitas delas adoravam a deuses estranhos, o que era proibido pela lei de Deus que ele tinha entregado a Israel, ainda lá na época de Moisés. A Bíblia relata que, à medida que Salomão envelhecia, o seu coração se desviava de Deus devido à influência de suas esposas, levando a adorar a outros deuses. Isso é muito sério, adolescentes, porque Deus entregou na mão de Salomão algo maravilhoso. Ele deu a sabedoria para ele sem medida, para ele governar o povo de Deus. Só que com este comportamento, Salomão começou a trazer também para o povo de Deus maus exemplos, né? Então o povo, juntamente com ele, passou também a cultuar outros deuses. Isso foi entrando na cultura do povo de Israel. Mas Deus é tão bom, que ele avisou a Salomão. Ele era sábio, então ele conhecia a lei de Deus. Ele sabia o que ele estava fazendo. E ele sabia que ele era um homem de natureza pecadora e ele não poderia conter aquilo que Deus ele já tinha previsto. Se você se misturar, você vai pecar. E ele era um homem. Ele sabia que poderia acontecer com ele também. Mas mesmo assim ele permaneceu. O Senhor mandou profetas para avisar Salomão e ele ainda assim permaneceu na mesma conduta. Isso levou Salomão ao declínio da sua fé e a afastar-se do Senhor. Mas apesar de tudo isso, por amor a Davi, Deus permitiu que Salomão terminasse o seu reinado, até o dia em que ele morreu. Mas Deus já havia determinado de que o reino seria tirado de Salomão. Salomão governou Jerusalém por 40 anos. Após a sua morte, seu filho Roboão foi coroado. Adolescentes, em 1 Reis 5-8, mostra o pecado de idolatria que Salomão cometeu por causa da influência de suas mulheres. Adolescentes, parando para pensar, Salomão se deixou influenciar pela prática de suas mulheres. Mas nós, adolescentes, o que estamos deixando nos influenciar? Não pode ser por mulheres, mas será que por jogos ou por vídeos? Temos que ter cuidado com isso. Salomão errou, mas depois ele se arrependeu e Deus teve misericórdia dele. Mas depois veio as consequências, como podemos ver. Roboão, que sucedeu o seu trono, cometeu vários pecados e daí pra frente podemos ver as atrocidades que aconteceu e o juízo de Deus que veio sobre a casa de Davi. Isso, adolescentes, desagradou profundamente a Deus, que havia dado a ele sabedoria e prosperidade. Em resposta da infidelidade de Salomão, Deus determinou que o reino seria dividido após sua morte. Então nós podemos ver aqui, como Billy Graham diz, que a história de Salomão serve como um alerta sobre como os relacionamentos e a busca por prazeres podem se tornar obstáculos na nossa caminhada com Deus. Olá, adolescente! Você já começou uma coisa muito legal e depois acabou muito mal? Pois é. Salomão é um cara desse, né? Veja, um cara, o mais sábio do mundo, o mais rico do mundo, tomou a decisão mais tola do mundo. Ele deixou seu coração amar a riqueza, amar as mulheres mais do que a Deus. E ele começou quebrando pequenos princípios e então, no final da sua vida, Deus o rejeitou porque ele deixou o seu coração ser tomado por suas mulheres, pelo seu poder e pela sua grandeza.
e acabou desprezando a Deus. É um perigo quando a gente ama mais as coisas do que a Deus. Ele começou como o homem mais sábio e tomou a decisão mais tola. Escute-me, o homem mais sábio do mundo tomou a decisão mais tola do mundo quando escolheu adorar outros ídolos que ele sabia que não eram deuses, porque ele amou suas mulheres mais do que a Deus. Que Deus guarde o nosso coração para que a gente não ame a nada a não ser a Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe vocês. Então, adolescentes, concluindo aqui a nossa lição, Salomão ele foi um rei que ele teve um início belíssimo, um início de um reinado muito bom, um reinado esplendoroso. Ele foi um rei muito sábio, que governou com sabedoria. O próprio Salomão, talvez ele tenha escrito um texto aqui em Eclesiastes que eu queria deixar aqui para vocês, que está em Eclesiastes 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. O que isso nos quer dizer? Salomão ele teve um início muito bom, mas ele se desviou dos preceitos do Senhor. Ele se desviou da lei do Senhor e adorou a outros deuses. Se envolveu com mulheres em que não deveria se envolver, mesmo Deus tendo o avisado por 2 vezes. E o que isso se aplica à nossa vida, à vida de vocês, adolescentes? Muitas das vezes vocês começam um dia muito bem, começam um dia agradecendo ao Senhor, orando, mas durante o dia vocês dão lugar ao pecado, como o Rian disse, dão atenção a outras coisas que não deveriam, seja ela a coisas da internet, a postagens inadequadas em redes sociais, a vídeos inadequados, a amizades inadequadas, a companhias que não deveriam ter e a ciclos de amizades que não deveriam fazer parte da vida de um cristão. E com isso o seu coração, a sua alma vai se corrompendo e no final do dia você termina ali triste, em pecado, ou muitas das vezes você está desonrando seus pais, desonrando a Deus. Na igreja você é de um jeito, na escola e em casa você é de outro. Você começa muito bem num culto, um culto maravilhoso, você glorifica a Deus, você chora, você se alegra com os seus irmãos, você se derrama na presença do Senhor, mas chega em casa você desobedece pai e mãe. Então, adolescentes, mesmo tendo um início com muita sabedoria que veio de Deus, Salomão mesmo assim não quis obedecer a Deus. Então, o conselho que eu deixo para vocês, todos os dias da vida de vocês, vocês orem ao Senhor e peçam ao Senhor, Senhor, que eu possa terminar esse dia sem pecar e que eu possa ser um crente fiel, que eu possa ser um servo do Senhor e possa honrar o teu nome e obedecer ao Senhor. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz, adolescentes, eu sou o Daniel e vim aqui para gravar o quiz. Então vamos para a nossa primeira pergunta. O que Salomão pediu a Deus quando ele se tornou rei? Alternativa A:
muitos filhos para manter sua linhagem. Alternativa B, sabedoria para julgar com justiça. Alternativa C, longa vida para governar Israel. Ou alternativa D, riquezas e vitórias contra os inimigos. Tempo na tela. E adolescentes, nosso tempo acabou. E a resposta certa é a alternativa B, sabedoria para julgar o povo com justiça. Vamos para a segunda pergunta. Em quanto tempo o templo do Senhor foi construído? Alternativa A, levou 7 anos, demonstrando zelo e dedicação ao culto ao Senhor. Alternativa B, levou 14 anos, refletindo a grandiosidade da obra humana. Alternativa C, o templo não foi concluído durante o reinado de Salomão. Ou alternativa D, foi construído em 3 dias como símbolo do poder de Deus. Tempo na tela. E o tempo acabou novamente. E a resposta certa é a alternativa A. Levou 7 anos demonstrando zelo e dedicação ao culto ao Senhor. Terceira pergunta. O que causou a queda espiritual de Salomão? Alternativa A, seus muitos casamentos com mulheres estrangeiras, contrários à lei. Alternativa B, a construção de altares a deuses pagãos para agradar suas esposas. Alternativa C, a apostasia por permitir e praticar idolatria. E a alternativa D, todas as alternativas anteriores. Tempo na tela. E nosso tempo acabou de novo, adolescentes, e a alternativa certa é a alternativa D, todas as alternativas anteriores. Então, adolescentes, vamos para a quarta pergunta. Quem vinha visitar Salomão? Alternativa A, inimigos para o enfrentarem uma guerra. Alternativa B, os anciãos de Israel em busca de seus conselhos. Alternativa C, reinos de nações vizinhas. Ou alternativa D, rabinos judaizantes com reclamações. E adolescentes, nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa C, reinos de nações vizinhas, você acertou. Então vamos para a nossa última pergunta. Qual era o verdadeiro propósito do templo no Antigo Testamento? Alternativa A, ser o centro das festas e reuniões do povo. Alternativa B, fortalecer o poder político de Jerusalém. Alternativa C, mostrar a santidade de Deus e lembrar a aliança e apontar para Cristo. E a alternativa D, substituir o tabernáculo como construção definitiva. E adolescentes, nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa D, substituir o tabernáculo como construção definitiva, você errou. Porque a alternativa certa é a alternativa C, mostrar a santidade de Deus, lembrar a aliança e apontar para Cristo. Tchau, adolescentes! Vamos orar então para encerrar esta aula. Senhor, meu Deus, nós adoramos ao teu nome, Senhor. Te bendizemos, meu Deus, por mais esta aula diante do Senhor, por mais este ensinamento ao qual o Senhor nos trouxe para os nossos corações e para a nossa caminhada contigo. Pedimos, meu Deus, que o Senhor visite a cada um dos teus adolescentes, de maneira, Senhor Deus, a selar esta palavra e este compromisso, meu Pai, de atender ao teu chamado até o fim da vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Tchau! Tchau, adolescentes! Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Já. Custear processo. Tainara tá deixando todo mundo nervoso. Tá mesmo. Tá mesmo. Tá me deixando muito nervoso. Eu vou sair. Bom, nesta manhã. E ele também compôs 3.000
Corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?